da palavra do Senhor, eu gostaria de pedir que os irmãos que trouxeram as vossas Bíblias, que possam abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7, do versículo 10 em diante. Primeiro Samuel, capítulo 7, do versículo 10 em diante. Amém? Os irmãos acharam? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O tema deste capítulo é assim, vitória sobre os filisteus. E o versículo 10 diz assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Versículo 14 para finalizar. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus territórios Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. Amém? Vamos orar por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te apresentamos a tua palavra que foi desta noite, Senhor. Pai, queremos te pedir que o Senhor possa vir a falar ao coração de cada um de nós esta noite. Que possamos sair daqui renovados, cheios da tua presença, com a injeção de ânimo da tua parte, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Essa passagem, como nós acabamos de ler, o título que eu já falei aqui, Vitória sobre os Filisteus, nos conta nesta passagem a respeito de quando o Senhor deu uma vitória ao povo de Israel contra os filisteus. A Bíblia diz que o povo filisteu estava afrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo de Israel, apesar de ser uma nação escolhida, aquele povo desta passagem específica, a Bíblia diz que eles não estavam com o coração no Senhor. A Bíblia diz que eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam com o coração distante do Senhor. E logo antes de acontecer, de os filisteus vir até ele, a Bíblia diz que o profeta Samuel chega até este povo e exorta-os ao arrependimento. E diz assim a eles: se vocês deixarem esses deuses de vocês, se vocês converterem o vosso coração ao Senhor, o Senhor estará com vocês, o Senhor estará comigo, o Senhor estará conosco. E a Bíblia diz que aquele recado da parte de Deus, do profeta Samuel para aquele povo, tocou o coração do povo e assim o povo fez. A Bíblia diz que aquele povo de Israel que estava adorando a outros deuses, pegaram aqueles deuses errados, aqueles deuses que não é o nosso Senhor, nosso Deus, e deram fim a eles. E a Bíblia diz que eles deram fim a eles, entraram até o profeta Samuel, chegaram até ele e disseram assim: ó, fizemos aquilo que você nos falou, agora clama ao Senhor por nós.
E a Bíblia diz que esse povo jejuou, que esse povo orou e que o profeta Samuel fez uma oferta, fez um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz assim que o Senhor ouviu o clamor de Samuel. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Samuel e Deus deu um livramento ao povo de Israel. Quando aquele povo filisteu estava chegando naquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor trovejou com grande estrondo, com grande barulho, a ponto de aquele povo, a ponto de os filisteus ficarem perturbados, ficarem confusos. E eles foram embora. Posteriormente, o povo de Israel foi atrás deles e acabaram com a vida deles. E o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Porque aquele povo decidiu abandonar os seus costumes. Aquele povo decidiu renunciar às suas vontades e às coisas que não estão alinhadas e de acordo com a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que aquele povo, que depois que eles ganharam a guerra, o profeta Samuel tomou uma pedra naquele lugar chamado Mispá, que era o lugar que eles estavam, levantou uma pedra e deu-lhe o nome de Ebenezer, que em hebraico, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, significa pedra ajudadora. Então a Bíblia diz que Samuel tomou uma pedra, ergueu-a, colocou lá como um memorial daquilo que o Senhor fez, pela maravilha, pelo livramento que o Senhor deu àquele povo. Então ele não só levanta a pedra, ele não só diz assim, Ebenezer, como quem diz assim, eis aqui a minha pedra, a nossa pedra ajudadora, mas ele também fala assim, até aqui nos ajudou o Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar para você essa noite é que eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua dificuldade e o teu problema, mas eu quero te dizer que se até aqui te sustentou o Senhor, se até aqui te ajudou o Senhor, Ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar te ajudando, porque Ele não começa uma obra para deixar no meio do caminho. Então eu quero te dizer, descansa, porque se Ele até aqui te trouxe, Ele vai continuar te levando. O Senhor, o que é que a gente entende com isso? O Senhor é o nosso Ebenezer. O Senhor é a nossa pedra ajudadora. Preste atenção. A Bíblia diz que os filisteus estavam sempre em conflito com o povo de Israel. Os filisteus estavam sempre afrontando o povo de Israel. E se você estudar, você vai entender e vai saber que os filisteus eram um povo carnalmente, braçalmente falando, mais forte do que o povo de Israel. Porque por natureza, o que eles faziam, o trabalho das mãos deles eram mais pesados, eles tinham mais vantagem em cima do povo de Israel. Só que eu não sei se você sabe, mas a vitória da nossa luta não está na força do braço, está na confiança no Senhor e está na minha e na tua pedra ajudadora. Então te alegra, porque não é sobre talento, não é sobre quem é perfeito, não é sobre quem fala bonito, é sobre quem tem a pedra ajudadora. A pedra ajudadora. Aí eu quero te perguntar, você tem levantado um altar de adoração para a sua pedra ajudadora, mediante tudo que Ele já fez na tua vida? Porque presta atenção, a Bíblia diz que quando o profeta Samuel levanta aquela pedra, dá o nome de pedra ajudadora, Ebenezer. Aquilo ali é um memorial para que todo aquele povo que passasse por ali, que visse aquela pedra, ia lembrar que tem uma pedra ajudadora e que tem alguém que tem nos sustentado até aqui. Então eu quero te dizer que a gratidão, você aprender a olhar com um olhar de gratidão, olhar para as maravilhas que Deus já fez na tua vida até agora, é o que vai te ajudar na caminhada até que aconteça aquilo que você está querendo, aquilo que você está pedindo. Então levante um altar à pedra ajudadora da tua vida.
Porque não importa se você está cansado, não importa se você está desanimado, tem alguém que está te sustentando, tem alguém que está disposto a cuidar da sua vida quando você entende que a melhor opção é renunciar às nossas próprias vontades. Porque a Bíblia diz que Deus deu vitória ao povo dele, porque aquele povo abandonou aqueles deuses. Então eu quero te dizer que Deus, Ele está disposto a fazer, Ele está disposto a dar vitória à minha e à tua vida, mediante a minha e a tua renúncia, mediante o meu e o teu posicionamento, mediante a minha e a tua obediência. Então, se tem obediência, se tem renúncia, se você está disposta a abandonar as tuas vontades, a abandonar as tuas paixões carnais, tem vitória para você. E você não só vai levantar uma pedra, você vai levantar várias pedras, dizendo assim: ei, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Então não quero saber da tua vida, mas se você confia nele, eu quero te dizer que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele dá vitória, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, olhando aqueles que estão com o coração perfeito para com Ele, para se mostrar forte ao que está fraco, para se mostrar vitorioso ao que se sente derrotado. Então eu quero dizer, não é pela força do teu braço, não é pela força do teu braço, é pela força do Deus que habita em você, é pela força daquele que você deposita a tua confiança. Oh, aleluia, Jesus. Oh, receita da noite para você: gratidão de todas as vitórias que Deus te der na tua vida, ainda que não te deu aquela tão sonhada, aquela tão esperada. Tenha gratidão, porque a gratidão, ela é uma chave muito importante na tua vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo apresentadas diante de Deus, por orações e súplicas com ação de graças. Então, não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, o que você precisa, a sua petição, o seu pedido, peça a Deus por meio de oração e súplica. Com o quê? Com a ação de graças. O que é ação de graças? Gratidão. Enquanto você pede aquilo que você quer, você precisa também já agradecer por aquilo que o Senhor fez. Porque quando nos disponibilizamos a olhar para as maravilhas que Deus já fez no nosso passado, nós temos esperança para o nosso futuro. Quando estamos dispostos a olhar para o nosso passado e dizer assim: ainda não aconteceu tudo o que eu queria, mas olha lá de onde Deus me tirou, olha lá o que o Senhor fez na minha vida. Então peça, não esteja inquieto, não esteja ansioso, não esteja com a alma perturbada, peça ao Senhor. E enquanto isso, tenha gratidão no seu coração. Então, o que é que a gente aprende com a palavra base que nós lemos aqui? Levante uma pedra em memorial a tudo que o Senhor fez para você, porque todas as vezes que você cansar, todas as vezes que você desanimar, você vai poder olhar para aquela pedra e dizer assim: ei, eu me lembrei aqui agora de algo que o Senhor fez por mim. Olha o que é que a minha pedra ajudadora fez por mim. Olha o que o meu Senhor até agora tem me sustentado. Então levante uma pedra em memorial a tudo que Deus fez na tua vida. E todas as vezes que tiveres fraco, que tiveres desanimado, que estiveres cansado, olha para a pedra e diz assim: ei, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ei, está difícil, mas olha ali a minha pedra ajudadora. Eu vou olhar para
para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Ei, olha aqui a minha pedra ajudadora. Eu estou me sentindo numa guerra espiritual, mas a palavra me diz assim, que Ele te guarda, que Ele te livra. E os Salmos 91 diz assim, porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você vai dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Por quê? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Eu quero te dizer esta noite, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se você está sem direção, a palavra de Deus diz para você que Ele tem direção, que Ele tem caminho no deserto. Se você está vivendo dias escuros, se os teus dias estão como noite, a palavra de Deus diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então Ele tem luz, Ele tem saída, Ele tem provisão, Ele tem tudo aquilo que eu e você precisa. Mas precisamos aprender a ser um filho de Deus conforme o padrão de Deus, conforme o que o Senhor quer. Guarde isso essa noite, ainda que você não esteja feliz com a tua situação, levante uma pedra ajudadora para todas as vezes você olhar, todas as vezes você dizer assim, aqui está mal, mas olha lá de onde Deus me tirou. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, amém? Olha o que Colossenses capítulo 3 diz assim, ó. Colossenses capítulo 3 e versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Qual é a chave da noite? Desenvolva um coração grato ao Senhor, independente das tuas circunstâncias. Mas os meus dias estão difíceis. Mas a minha vida está muito confusa. Está confusa, mas o Senhor te trouxe até aqui esta noite. O Senhor te ajudou até aqui. Tenha a plena convicção de que Ele vai continuar te ajudando. Então, Colossenses 3 diz assim, ó, que a paz de Deus para a qual fostes chamados, domine os vossos corações e sede agradecidos. Tenha paz e seja agradecido. Tenha paz e desenvolva um coração grato. Desenvolva a gratidão na sua vida. Porque se você entra na caminhada com Cristo somente esperando que tudo aconteça do jeito que você quer, que tudo flua do jeito que você quer, você vai paralisar, você vai cansar e você vai desistir no meio do caminho. Essa é o problema de muita gente, porque veja só, particularmente pelo meu exemplo, eu já perdi as contas de quantas vezes na minha caminhada cristã, logo no começo da minha caminhada cristã, eu dizia assim, Senhor, eu só quero do Senhor X coisa. Senhor, eu só quero te pedir tal coisa. Senhor, faz para mim essa coisa aqui. Senhor, muda aqui. Senhor, faz ali. Senhor, o Senhor fazendo isso aqui, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo, Pai. Eu não preciso de mais nada. E aí, daqui a pouco, quando Deus cumpre aquele negócio que nós pedimos, nós já cansamos e nós já queremos outra novidade. Então, eu aprendi, o Senhor ministrou ao meu coração a questão da gratidão.
Se nós formos cristãos imaturos, que não aprendemos a desenvolver a gratidão a Deus, independente de já ter aquilo que nós queríamos, nós sermos gratos e seguir a Ele por aquilo que Ele já fez, nós vamos ser imaturos até a morte. E sabe-se lá Deus, se nós vamos de fato conseguir entrar no reino dos céus desse jeito. Então, esse é um segredo muito importante. Você precisa aprender a viver o hoje. Você precisa aprender a viver o agora. O salmista, no Salmos, capítulo 9, diz assim: eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E eu contarei todas as tuas maravilhas. Olha só que forte e que profundo que Deus está falando conosco. Deus está confirmando aqui mais uma vez que é justamente sobre agradecer. É sobre contar as maravilhas que Ele já fez nas nossas vidas. Ei, Senhor, Ele está dizendo assim: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. E eu contarei todas as tuas maravilhas, Senhor. Então, ei, louve ao Senhor de todo o teu coração. Para de colocar expectativa nos outros em vez de colocar em Deus. Porque muitas vezes o teu desânimo, a tua desistência, o espírito mal que te atormenta é porque você não coloca os olhos no Senhor. Você coloca as tuas expectativas no Senhor. Ah, porque se o meu marido não fizer assim, eu não vou conseguir, para mim não vai dar. Ah, porque se no meu ministério, no ministério que eu estou, se o pastor de lá, se o diácono de lá, se o presbítero de lá não fizer isso ou não fizer aquilo, não, aí para mim não dá, aí eu vou sair, aí me machucou, aí feriu. Para com isso, irmão, amadurece, cresce no Senhor. Pelo amor de Deus, quem faz na tua vida não é homem não, quem faz na tua vida é Deus. Coloca a tua expectativa no lugar correto, para que você não venha se frustrar. Tenha cuidado com a mentalidade de deserto, que vem te cercando e que vem cercando a tua mente. Ai, porque eu não vou conseguir vencer esses filisteus, essa guerra que está vindo contra mim, essa afronta, esta derrota, esta calúnia que está vindo sobre mim. Não, eu não vou conseguir não. Por quê? Porque o gigante está maior do que eu, porque as lutas são maior do que eu, porque quem está me afrontando é melhor do que eu, é maior do que eu, fala melhor do que eu, e me colocou lá embaixo. Ei, para com isso, porque Deus é contigo. Quem faz contigo não é o homem não. Quem quebra o arco, quem corta a lança, quem dá livramento, quem põe caminho no meio do deserto, quem te diz assim: ei, não olheis para as coisas passadas e nem considereis as antigas, eis que sairá a luz, ei, porventura não a percebeis, eis que eu vou pôr caminho no deserto e rios no ermo. Quem faz na minha na tua vida é Deus, não é o homem. Enquanto você tiver essa expectativa, enquanto você se colocar em cadeirinha de vitimização, igual Mefibosete, quando Davi foi querer abençoar ele, e ele disse assim: o que é que tem um cão morto como eu, que está querendo fazer isso comigo, Davi? Ei, reconheça a sua identidade em Cristo, saiba quem você é e saiba quem é por você, que é o mais importante. Porque às vezes não é nem por nós, é literalmente somente por Ele. A prova disso é o que lemos aqui na palavra de Deus. Os filisteus eram mais fortes do que ele. A Bíblia diz que quando o povo de Israel soube que os filisteus estavam vindo atrás deles, a Bíblia diz que aquele povo temeu, correu para Samuel e ficou: ei, Samuel, socorre a gente, vai lá, vamos lá, um sacrifício, faz alguma coisa aí, não para de clamar a Deus por nós não. Agora, se não tivesse uma pessoa, como muitas vezes não tem, na minha e na tua vida para te ajudar, tu vais ficar no meio do caminho? O Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor não tem nada a ver com a tua falta de maturidade. O Senhor te chama e me chama hoje, principalmente porque a palavra que desce para vocês, ela primeiro passa para mim. Quem primeiro recebe sou eu. Então, eu quero te dizer esta noite, não importa
a guerra que está vindo contra você. Não importa se aparentemente os teus inimigos são mais fortes. Cuidado com a mentalidade de deserto. É uma mentalidade escassa, igual o povo de Israel quando foi liberto do Egito. A Bíblia diz que aquele povo estava em direção à terra que manava leite e mel. Era muita fartura, era muita coisa boa. Agora aquele povo, em determinado momento da trajetória deles no deserto, eles foram afrontar a Moisés, dizendo assim: ei, por que o Senhor nos tirou de lá do Egito? Lá pelo menos comíamos peixe, pão, de graça, e aqui estamos passando por isso. Será que os nossos filhos, esposas vão morrer? Ei, não tenha mente de deserto. Você antes era escravo no Egito e está falando que comia de graça. De graça onde? Você era escravo. Ei, se Deus te tirou de um lugar de escravidão, liberta a tua mente, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não tenha mentalidade de deserto. Ai, porque talvez era melhor ter ficado lá atrás. Ai, porque era melhor que o Senhor não tivesse feito o que Ele fez na minha vida, porque eu fiquei no meio do caminho. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. O Senhor é contigo. Cuidado com a mentalidade de deserto. Quais são os tipos de mentalidade de deserto? Ai, porque onde eu estava é melhor. O Senhor me tirou de lá para morrer no meio do caminho. Ai, porque esse gigante afronta, o levante é maior do que eu. Ai, porque eu sou sozinho, eu sou sozinha. Ei, você e Cristo é maioria. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fique em pé agora em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui essa noite gravado no teu coração. Escravo do medo. Não importa se o mar está revolto na sua vida, se a tempestade está muito alta. Não importa se você não tem força, se você está cansado. Ele é o forte, é o poder dele que se aperfeiçoa na tua fraqueza. É os olhos dele que passam por toda a terra, se fazendo forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Só tenha um coração perfeito para com Ele. Só desenvolva um altar de gratidão. Levante uma pedra na sua vida e diga assim: Ebenezer, essa aqui vai ser o meu Ebenezer, vai ser a minha pedra ajudadora. Porque todas as vezes que eu estiver fraco, desanimado e cansado, eu vou olhar para trás e vou dizer assim: ei, Ele já fez isso por mim. Eu vou olhar para o passado e ver as maravilhas que Ele já fez. E assim eu vou conseguir esperança para o meu futuro. Então essa noite feche os teus olhos agora. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Senhor, tira de mim, Senhor, todo pensamento cativo. E eu não sou Senhor, mais acaba, escravo do toda medo. guerra levantada contra a minha vida. Me fortalece em ti e na força do teu poder, porque o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Abre o mar. Ore ao Senhor e peça para Ele agora: Senhor, me ajuda a desenvolver um coração grato a ti. Senhor, me ajuda a estar no teu propósito, no teu caminho, na tua vontade, Senhor. Me resgatou. Converse com Ele agora essa noite, fale para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, passa com os teus olhos por cima de mim, vai me ajudando, se mostra forte comigo, Pai, em nome de Jesus. Ore ao Senhor aí essa noite por 2 minutos. Eu sou